Então é isso, Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para os amistosos desse mês de março, contra a França e também contra a Croácia. E hoje aqui no vídeo vamos fazer uma análise ali de cada convocado, cada posição ali, que eu achei de surpresa, que eu achei do que é um pouco mais óbvio para a Copa do Mundo daqui em diante, e de como eu analiso também o que o Carlo Ancelotti quer mais que a seleção jogue nesses dois amistosos e na Copa do Mundo. Começando então pelos goleiros. Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Fenerbahçe. Eu acho que aqui o maior debate fica sobre a presença do Hugo Souza, né? O pessoal, eu acho que é muito debate com a posição de terceiro goleiro, para falar a verdade. O Hugo, para mim, ele tem o merecimento dele para ter uma sequência ali de convocação. É um cara que vinha mantendo essa sua regularidade como convocado. Tem toda aquela questão dos pênaltis. Mas eu acho que no Brasil se discute muito a posição hoje de terceiro goleiro. Não acho um erro o Ederson ir também, né? Um cara que tem uma bagagem a mais ali na seleção. Mas o Hugo Souza, ele tem toda aquela questão dos pênaltis. O Alisson é um cara que durante o tempo normal é muito seguro, é o melhor goleiro do Brasil hoje, brasileiro, em tudo. Então, a convocação dele e a titularidade dele são mais do que justas. O Bento é um cara que é muito contestado ainda, quando ele teve aquele jogo contra a Argentina. O pessoal acabou duvidando muito do que ele pode entregar para a seleção, né? Foi um jogo que ele sofreu muito. Mas também a estreia do Hugo debaixo das traves durante o jogo foi uma virada contra o Japão, em que em um dos gols ali do Japão ele acaba falhando. Mas eu não sei o porquê o Carlo ele não convocou agora o Hugo nessa, até porque o desempenho dele vem sendo muito bom nos últimos jogos. Ele não tem culpa alguma nos últimos gols que o Corinthians tomou. Acho que no máximo aquele contra a Portuguesa, mas analisando você vê que é um erro mais do Ranieri. Mas mesmo se ele falhasse naquele mesmo jogo, ele salva o Corinthians. Então, com muito mérito do Hugo. Desses três goleiros, eu acho que eu só tiraria o Ederson e colocaria o Hugo. Ainda mais nessa questão de pênalti. E, gente, é um terceiro goleiro. Não tenho por que discutir tanto uma posição de terceiro goleiro, mesmo que aqui no momento eu já estou há quase 3 minutos falando sobre a posição de terceiro goleiro. Que irônico, né? Laterais. Para mim, aqui tem duas peças que já podem garantir o seu passaporte e o seu visto norte-americano. Então, estamos falando dos laterais Wesley e Douglas Santos, cada um na sua lateral. Pode ser que ele leve ou o Alexandro ou o Danilo, mas muito por conta da experiência e por conta também da crise mundial que vive a posição de lateral. É, Hoje em dia você vê muitos zagueiros fazendo a função de lateral, tanto que eu acho que ele levou um nome ali na zaga por causa disso. É, mas ao meu ver, o Wesley e o Douglas Santos já são caras ali garantidos na Copa. É, São caras que podem ser até os titulares, dependendo de como que o Carlo ele vai analisar o jogo. Eu acho que tem nomes para lateral esquerda que podem ir para o lugar do Alexandro. Acho que nomes como o Luciano Juba e o Matheus Bidu. Acho que o Juba um pouco mais à frente ainda do Bidu. Mas para mim são nomes que deviam ser sim cotados para essa Copa do Mundo, pelo menos com algumas opções ali de banco. E para jogos como Escócia e Haiti, que o adversário ele vai jogar um pouco mais recuado, então você ter dois laterais bem mais ofensivos vão ajudar muito o Brasil nessa criação e nessa dificuldade que vai ser jogar contra dois times que gostam desse bloco baixo. Na defesa, Marquinhos do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, dois caras incontestáveis, acertos absurdos, são dois dos melhores zagueiros do mundo na atualidade. Bremer da Juventus, um nome muito bom, que infelizmente é um cara que vem ter muitas lesões, então temos que torcer para ele ficar com esse físico em dia para ir para a Copa do Mundo, mas porque ele é um zagueiro muito talentoso. Aqui nessa convocação ele tem 5 nomes para defesa, eu acho que ele vai levar ali 4 zagueiros, ou se a situação das laterais continuar assim, porque eu vejo que a convocação do Ibañez é para uma possível operação ali na lateral esquerda, até contra o jogo contra a França, que é uma seleção que tem um ataque muito rápido. Então você ter o Ibañez que joga de lateral esquerdo e é um cara muito rápido, pode ser pensando para esse estilo de jogo. Já se havia alguns rumores que o Ancelotti ele iria querer que a defesa tivesse pelo menos um zagueiro como lateral, sendo que a ideia principal era o Militão nessa lateral direita e um lateral mais solto pela esquerda.
mas agora ele vê que ele pode fazer isso tanto com o Militão quanto até com o próprio Ibañez. É, acho que um outro nome para o lugar do Ibañez muito bom seria o Murilo do Nottingham Forest. É um cara que vem crescendo muito, vem sendo novamente a principal peça de um time que está tentando ali se manter na Premier League. Para mim, era o cara ideal para ir. Eu não sei porque o Murilo ele é muito pouco convocado e eu não entendo como que o Léo Pereira está à frente do Murilo. É, agora chamado o Léo Pereira, pode ser que pela saída de jogo e pelo o próprio jogo aéreo, o Léo Pereira tem um pouco mais dessa vantagem para o Ancelotti à frente do Murilo, e o Ibañez não acho que ele não deve, que o Murilo deve nada para ele. É um cara que é muito rápido, é um cara que tem muito vigor físico, é um cara que pela sua velocidade ele pode jogar ali na lateral esquerda, mas não como um construtor, mas um cara para quebrar mais as jogadas, assim você acaba tendo um meio-campo um pouco mais solto. Mas pela ideia de jogo do Carlo Ancelotti, pelo que eu vou falar, ali nas partes dos meias, o time dele tem que ter um volante mais físico, um volante mais destruidor de jogadas. Então eu vejo até que um pouco mais de sentido você manter a sua zaga com Marquinhos e Gabriel Magalhães, muito forte no jogo terrestre, muito forte principalmente no jogo aéreo. O Gabriel Magalhães no jogo aéreo é um monstro. O Bremer faz muito bem a função que o Marquinhos pode fazer. Um cara para um jogo mais terrestre. E o Ibañez também vai para essa função, mas pode ser que ele acabe sendo usado na lateral esquerda. No meio de campo, temos Casemiro e Fabinho para fazer essa função mais desse volante destruidor de jogadas. Eu vejo que a convocação do Fabinho mais recorrente é porque o Carlo Ancelotti não achou esse cara na nova geração mais destruidor de jogadas para ele ter pelo menos um espelho do que é o time titular, né? Para os dois times ali se confrontarem de uma forma mais justa e o mesmo estilo de jogo durante os treinos e até para uma peça e sai outra, ele não perde ali a estabilidade do time, só se ele quiser mudar mesmo a postura durante um jogo, mas se ele vê que aquilo tá dando certo, eu não vejo ele mudando, eu vejo ele sempre pelo menos trocando esses seis por meia dúzia e dando aquele pulmão a mais durante o jogo. E aí a gente entra nessa parte do meio, Andrei Santos, Danilo, e principalmente Gabriel Sara, um acerto muito grande o Gabriel Sara. Eu acho que com essa lesão do Bruno Guimarães tem que ver como que vai ser a extensão para a preparação para a Copa do Mundo. O Andrei Santos e o Gabriel Sara podem fazer um meio-campo assustador pelo Brasil, é, visto que são caras de muita mobilidade, de muita marcação. É o famoso. Eles não são meio-campistas, eles são todos campistas. Eles podem jogar de primeiro, pode jogar de segundo, pode ajudar o time a armar o jogo, pode até jogar nas alas do campo. Então, para mim, são dois acertos enormes que fez aqui o Carlo Ancelotti. Para a posição ali mais de 10, nesta convocação a gente pode ver mais o Rafinha e o Matheus Cunha para fazer essa função, mesmo sendo chamados como atacantes, mas o Rafinha é um meio armador por muito tempo lá no time do Barcelona e essa é a posição primária que faz o Matheus Cunha. Ele é um cara que sempre jogou um pouco mais recuado, é um cara que nunca foi um 9 fixo, é um cara que já é um falso 9 ali, como a gente viu por muito tempo, a seleção não sabendo aproveitar o Roberto Firmino nessa função, principalmente com o Tite, que botou na cabeça que o Firmino seria um atacante mais fixo, mas perdemos talento, não sabendo usar Roberto Firmino na seleção brasileira. E falando de outros atacantes, Vini Júnior, incontestável. Gabriel Martinelli, contestável, mas é um estilo um pouco diferente ali de jogador do Vini Júnior. O Martinelli ele abre muito mais o jogo para a linha de fundo, enquanto o Vini ele busca mais finalizar as jogadas. Então eu vejo que faz sentido sim. Não temos o Estevão nessa convocação por ele estar lesionado, mas se ele estiver apto aí para a Copa, com certeza o Estevão vai para a Copa do Mundo, é o principal jogador da era Carlo Ancelotti. Endrick, Igor, Thiago e Ryan, três acertos incríveis que faz o Carlo Ancelotti. O Endrick, para mim, é um cara que ele é incontestável, mesmo no banco do Real Madrid ele tinha que jogar, porque o talento desse menino é incrível. O Ryan explodindo, é um cara que pode ser tanto uma opção para ele jogar um pouco mais atrás lá do centroavante, ser o próprio centroavante, ou ser aquele ponta que corta para dentro e finaliza. Um menino de um drible muito bom, um físico incrível. E o Igor Thiago consolidando aí mais
esse momento que ele vive pelo Brentford, meteu gol hoje, inclusive contra o Wolverhampton, né? Convocado e marcando gol. Vejo que o Igor Thiago é um 9 que por muito tempo faltou na seleção brasileira, mas tem que ver como que vai ser quando ele fardar a amarelinha, né? Que aí o peso é diferente do que do peso do Brentford. E o João Pedro, que ele acabou esquecendo de falar, eu acho que nesse momento a vaga de 9 titular é entre o Endrick e o João Pedro. Também posso imaginar que o Ancelotti ele veja que o Endrick também pode ser um cara que joga mais aberto, visto que ele sai muito da área agora no Lyon. Essa é uma das valências do Endrick muito boas. É um cara que sai muito da área, tem uma condução muito forte, um chute de fora da área muito bom. Então dá para imaginar assim que o Endrick ele pode ser muito bem usado pelo Carlo Ancelotti, saindo também um pouco mais da área. E o Luiz Henrique, mesmo no futebol russo, mesmo no Zenit, sendo mantido, porque aí eu acho que vale mais falar mais essa convocação pelos jogos que o próprio Luiz Henrique faz na seleção brasileira e faz com o Carlo Ancelotti. Jogos muito bons. Sempre entregou, já teve jogos que ele foi o ponto ali mais de desequilíbrio, e é um cara que merece sim ele ser convocado. Vamos ver se depois vai ter mais vagas durante o retorno do Estevão. Se nessa data FIFA o próprio Ryan ele pode acabar surpreendendo e querendo fazer o Ancelotti manter ele mais no time. E que eu acho que também seria muito justo você ter o Endrick e o Ryan, que é basicamente tá pagando aquela dívida à seleção de 2010. Outro presidente, outro técnico, outra geração. Mas lá, voltando em 2010, com o apelo popular, era para ter mais um Neymar e um Ganso, levar essa molecada, essa parte mais juvenil da seleção para a Copa do Mundo. Acabou que o Dunga não levou, que ele foi priorizar mais a experiência. Mas a gente perdeu dois baita jogadores para um ciclo de Copa que poderiam ter sim ajudado, principalmente no próprio jogo que perdeu contra a seleção dos Países Baixos. É, e eu acho que agora com o Estevão, Endrick e o próprio Ryan, essa dívida vai ser um pouco paga com o povo brasileiro, esse retorno dessa juventude, desse jeito mais moleque de jogar futebol para uma Copa do Mundo, que sempre foi algo diferencial do Brasil quando ia para as Copas. O Pelé era só um menino, nas duas primeiras Copas, ele de tão novo que ele foi. E ele carregou o Brasil em duas Copas do Mundo e depois ali foi o protagonista todo do Garrincha. Mas, ao meu ver, um acerto incrível que vem tendo aqui o Carlo Ancelotti. São três caras que têm que ir e têm que levar toda essa juventude do Brasil para a Copa do Mundo. E o elefante na sala, né? Tirando eu, temos a não ida do Neymar. Infelizmente, o Neymar não é mais aquele Neymar, vamos falar disso. Eu não levaria o Neymar para a Copa e acho que o Ancelotti só vai levar ele se o Neymar fizer uma sequência de jogos incríveis agora pelo time do Santos. O que a gente não vê, não imagina acontecendo, porque ele joga dois jogos, fica fora de três. Ele joga um jogo e fica fora do outro. Ele não fez o jogo contra o Mirassol, que o próprio Ancelotti foi lá assistir. Por causa de um controle de carga para conseguir jogar contra o Corinthians, e contra o Corinthians o Neymar não fez nada. É, Mostrando ali contraponto, o Depay é um cara que tem a idade dele e fez um jogo muito melhor, muito mais participativo do que o próprio Neymar. Não consigo imaginar o Neymar. Ah, mas é para atuar 15 minutos dos jogos, para atuar meia hora dos jogos. Não consigo imaginar ele entregando um alto nível. O Neymar ele tá parecendo a gente quando contrata um cara novo no UFC e para a gente tentar testar para ver se ele é bom mesmo, segura um pouco mais a bola com ele para tentar fazer alguma gracinha e acaba perdendo a jogada. Foi inteiramente isso o jogo dele aí pelo Santos. Eu acho que ele tá testando para ver se ele consegue ainda algumas coisas. Ele enrola muito ali a bola no pé. Ele perde a bola. Foi mais de uma vez. Pode pegar e ver o próprio VT de novo. Mas, infelizmente, para mim, é o melhor jogador brasileiro que eu vi. Pelo menos, eu sou um cara que acompanha futebol desde 2006. Então, para mim, foi o melhor jogador brasileiro que teve nos últimos anos. Não vi muito auge, né, do que foi o Kaká, do Bola de Ouro Kaká, que não acompanhava muito futebol europeu, né? Nosso querido Ricardo Jackson. Mas é um talento que, infelizmente, poderia muito mais. A gente sabe disso, que o Neymar ele poderia muito mais. É, a minha mágoa com o Neymar é mais que ele recebeu um dom tão incrível e não soube ter as escolhas certas para sua carreira.
É, Só que não dá para levar o Neymar hipotético para a Copa. O Neymar que a gente tem é esse. O se não dá em nada no mundo, principalmente no futebol. Se não tivesse lesionado tanto, se tivesse ficado no Barcelona, se não fosse para muita festa, se tivesse sido mais igual o Cristiano Ronaldo, se é imaginário, é chato. Então, se o Neymar acabar conseguindo ter uma boa sequência de jogos, eu acho que ele vai para a Copa, muito por ser o principal nome de uma geração, muito para ser o principal ídolo de muitos meninos que estão sendo convocados agora e tentar ser uma referência ali, pelo menos de presença, porque referência técnica, infelizmente, nem isso o Neymar é mais. Então, me preocupa muito se ele vai para a Copa ou não, mas me preocupa mais se ele for. Não vejo o Neymar aguentando um jogo contra uma França com meio campo tão físico. Não vejo ele conseguindo acompanhar o renovado meio campo que tem o time da Argentina, o meio campo técnico que tem a Croácia. Não consigo imaginar ele passando em defesas como a defesa inglesa, que tem um físico muito forte, que vão bater nele sem dó, porque ali é o país deles que está em jogo, né? É um título para o país deles como representantes. Então é muito perigoso levar o Neymar para essa Copa do Mundo. E eu acho que a última imagem dele que temos em Copa do Mundo, que foi em 2022, ele se doando daquela forma e quase levando o Brasil a uma semifinal, acabou tendo ali todo aquele problema dos pênaltis, o Pedro e o Fred avançando muito. Mas eu acho muito mais legal a gente ter essa última imagem que tem do Neymar, dele quase carregando o Brasil em uma Copa do Mundo e quase levando ele para o Hexa. Eu acho muito mais justo, até com a própria carreira dele, que a Copa de 2022 que seja a última que tem o Neymar pela seleção brasileira. Mas é isso. Ancelotti aí com seus convocados para os próximos dois amistosos, contra a França no dia 26 de março, contra a Croácia no dia 31 de março. Muitos testes, muitos nomes diferentes. Vamos ver. Em breve aí é Copa do Mundo. É isso? Obrigadão. Deixa o seu like, comenta aí o que achou do vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, @GC_Bertolini. É isso, até a próxima e valeu.